Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, buscando compreender um pouco mais referente à doutrina espírita. Meu nome é Fernanda Borges. Esses vídeos eles são gravados para o estudo do Cultivadores do Evangelho, em substituição às nossas reuniões presenciais, porém estão aí disponíveis para quem quiser deles fazerem uso, quem quiser deixar suas sugestões, seus comentários, serão sempre bem-vindos. Nós fazemos a leitura com pequenos comentários referente a essa obra, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, utilizando aí a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Essa obra, O que é o Espiritismo, ela traz para nós uma introdução ao conhecimento do mundo invisível, através da manifestação dos espíritos. Ela é um resumo dos princípios da doutrina espírita, através de um diálogo, através de perguntas e respostas, e depois também tem um breve resumo da questão da mediunidade e também do livro dos espíritos, do livro dos médiuns e do livro dos espíritos. A semana passada, nós fizemos a leitura do capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Estudamos Não Basta que os Incrédulos Vejam para que se convençam e Boa ou Má Vontade dos Espíritos para convencer. Nós estamos aí no diálogo do cético com Kardec, já passamos pelo diálogo do crítico com Kardec e, na sequência, teremos ainda o diálogo do padre com Kardec. E através dessas objeções, dessas questões e das suas respostas, nós vamos elucidando algumas dúvidas que também são nossas, ou se não também aprendendo como nos portar diante de algumas objeções que chegam até nós. É uma obra indicada a todos, principalmente para aquele que está iniciando na doutrina espírita e quer ter ali um parâmetro, quer ter ali uma base do que esperar, né, do que é o espiritismo, como a própria obra já vem trazendo aqui para nós no título. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da origem das ideias espíritas modernas. O visitante, que é o nosso cético, ele aborda Kardec na seguinte questão: uma coisa que eu desejava saber, caro senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão devidas a uma revelação espontânea dos espíritos ou resultarão de uma crença prévia na existência deles? Bem, compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso é perfeitamente admissível que a imaginação haja desempenhado seu papel. Então, é realmente uma pergunta de grande relevância, onde Kardec trará para nós explicações bastante doutrinárias. Como dissestes, essa questão é importante, no ponto de vista em que vos colocais. Embora seja difícil admitir-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o espiritismo se baseasse no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade. Porque se o princípio fosse uma quimera, suas consequências também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar sua causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se não se tivesse mostrado efeitos que achasse explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi desse modo que surgiu a ideia, isto é, não se imaginou uma hipótese como o fim de explicar certo fenômeno. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de admitir-se a ideia preconcebida da existência dos espíritos, partiu-se do ponto de vista materialista, para se chegar até eles. Como este meio era insuficiente para explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Refiro-me às ideias espíritas modernas,
pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Vejamos agora como as coisas se deram. Então, quando surgiu ali, em meados de 1850, as mesas girantes, as bancadas, os objetos que se moviam, a primeira ideia que se teve é que era algum efeito físico, né? Algo que acontecia que poderia ser explicado materialmente e que elas poderiam ser consideradas como esses efeitos, como um fluido, como algo ali sem que estivesse por trás uma inteligência. Kardec fala a respeito disso na introdução do Livro dos Espíritos. Ele fala que, a princípio, considerou essa hipótese, né, de um objeto magnetizado ou de algo que fosse referente somente aos efeitos físicos. Porém, com o passar do tempo, com as observações, né, buscando outras experiências, verificou-se que não só movia esse objeto, não só se levantava a mesa, transportava esses objetos, como eles davam respostas. Essas respostas, elas tinham significados que demonstrava que por trás havia uma inteligência, uma vez que móveis, madeira, objetos, não podia ter nem nervos para sentir, nem cérebro para pensar. Sob a influência de certas pessoas, e sem causa ostensiva conhecida, produziram-se diversos fenômenos espontâneos, tais como os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos e etc. Nada, até aí, autorizava a se buscar sua causa fora da ação de um fluido magnético, ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecidas. Não se tardou, porém, a reconhecer nestes ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como eu já disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes, que também foi uma das hipóteses levantadas, que está desenvolvida ali no livro o que é o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, perdão, na parte de introdução. Quem tem essa obra em casa, que puder ir lá, né, nesse capítulo da parte de introdutória, ela é uma introdução longa, desenvolvida, escrita por Kardec, para que possamos ser orientados conforme a leitura que vamos fazer das demais partes do livro, né? Ela é uma orientação para que possamos entender melhor, compreender melhor os termos, como que chegou na confecção desse primeiro livro, que foi o que é o Livro dos Espíritos, né? Então, ele vem trazendo aqui novamente para nós, reportando essa ideia que já está escrita lá, que é interessante que a gente busque para poder compreender melhor o que está falando aqui nesse livro. Seria o reflexo da inteligência das pessoas ou das pessoas presentes? Assim se pensou no início, como também já o disse. Só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou, por provas irrecusáveis e em diversas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto e nem à pessoa. Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos, chamados espíritos. Logo, a ideia dos espíritos não pré-existia e nem mesmo foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos próprios espíritos, que também nos ensinaram tudo o que a respeito deles ficamos sabendo. Então, como eles já estavam ali preparados para responderem, né, eles conseguiam codificar o alfabeto, uma pancada era referente à letra A, duas referente à letra B, e assim por diante. Eles fizeram ali uma sematologia para que pudesse manter um diálogo com
com quem estava até o momento, que não se sabia que eram os espíritos, com quem estava respondendo. E aí teve-se a ideia de perguntar quem responde. E a resposta vieram que era um espírito ou um gênio, né? Então, respostas vieram deles, não foram deduzido de quem fazia a pergunta, de quem presenciava, mas sim vieram deles próprios, né? Eles se designaram os espíritos. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos meios de nos comunicarmos com ele, pôde-se manter com eles conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Se, do mesmo modo, pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequeno, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Essa metodologia, né, essa descoberta, né, de indagar aos espíritos dessa forma, de poder conversar com eles, levantou aí um véu sobre muitas coisas que não se conhecia. A espiritualidade, a questão dos espíritos, ela é muito antiga, ela é bem remota. Porém, essa ideia de argumentar, de conversar com eles, de fazer esse registro, de verificar através da linguagem como que era, se aquele espírito, ele era um espírito de uma envergadura moral mais elevada, se era um brincalhão, se era um leviano, isso veio do trabalho de Kardec, em selecionar as mensagens, em selecionar o material que ele recebeu, em passar pelo controle universal toda a comunicação que recebia, promovia ou provocava, né? Porque tinha também as evocações, ele catalogava dessa forma, o que nos mostra aí o quanto é importante a gente conhecer o que é o controle universal. E a gente estudou nessa semana na nossa casa, né, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela faz parte do item 2º dessa introdução. Então, quem tiver essa obra em casa, que quiser lá dar uma olhada para ver como que foi procedido esse método, né, como ele é utilizado, e para que a gente também possa utilizá-lo no nosso dia a dia. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos meios de comunicar-se com ele, pode-se manter com eles conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Se o mesmo modo pudéssemos interrogar os seres do mundo infinitamente pequeno, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que existisse um fio elétrico entre a Europa e a América pré-colombiana, e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes. A conclusão a tirar-se é a de que, na outra extremidade, se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se conosco, os quais teriam respondido se os tivéssemos interrogado. Ficaríamos, assim, certos da sua existência e conheceríamos os seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca termos visto. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos levaram às comunicações mais regulares e mais contínuas. E, coisa notável, à medida que os meios mais fáceis de comunicação vão sendo postos ao nosso dispor, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, tal como o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Fica aí explicado, com referência a muitas indagações que recebemos, por que não se verifica mais tantos fenômenos como no passado? Porque hoje não temos ainda as mesas girantes, as pancadas, as manifestações físicas. Kardec dá aqui para nós a explicação. A partir do momento em que se utilizou métodos mais fáceis para se comunicar, foram deixando para trás esses mais primitivos, né? Então, por isso que a gente não vê mais esse tipo de manifestação, não é necessário. É igual a criança, quando ela aprende a falar, ela não precisa mais, às vezes, apontar, às vezes, chorar por conta de um objeto, né? Ela já sabe se comunicar. Então, eles aprenderam um método mais eficiente, mais rápido e mais fácil para se comunicar com os espíritos. Por isso, já não se usa mais
o que se usou no começo. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou eram maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver tais questões. Mas, até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e só Deus sabe quantos surgiram. Uns acreditavam que os espíritos eram superiores em tudo, enquanto outros não viam neles senão demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Então, nós falamos aqui a respeito do controle universal, né? Sugerimos aí a leitura do Evangelho na parte de introdução, porque o método que você tinha para poder avaliar qual era a postura daquele espírito, era somente através daquilo que ele estava falando ou daquilo que ele estava escrevendo. Era só nesse sentido que você conseguia entender se se derivava de um espírito leviano, de um espírito ainda muito arraigado ali às maldades, ou se vinha uma mensagem de um espírito elevado. Então, era só através dessa mensagem que Kardec teve esse trabalho. Ele mesmo fala aqui que não foi um trabalho fácil, foi um trabalho árduo, eram muitas comunicações, receberam mais de 1.000 casas espíritas em torno da Terra. Eles mandaram esse comunicado, a gente já viu a respeito disso também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como se deu esse início. E foi catalogando, foi classificando, separando, que foi se construindo foi codificando a doutrina espírita. Suponhamos que entre os desconhecidos, habitantes transatlânticos, de que acabamos de falar, uns tenham dito coisas muito boas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem, e logo se teria concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos das qualidades que se encontram entre eles, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, exatamente como procedemos em relação aos homens. Então, esses espíritos eram simplesmente as almas dos homens que já viveram aqui entre nós. E assim como a população encarnada, existe homens bons, dignos, honrados, existe também aqueles inescrupulosos, aqueles mentirosos, aqueles perversos. Lá também existia da mesma forma, com uma diferença, que só podia se identificar se pertencia a uma ou outra classe através daquilo que ele estava falando naquele momento. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a natureza deles e sobre o seu estado fisiológico. E assim, nos podemos expressar. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito ditosos, enquanto outros são muito infelizes, que não são seres à parte da natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, onde deixaram seu envoltório corporal e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam, sem cessar. E dentre eles, cada um pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos, e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-lo em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonara o corpo, observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na terra. Enfim, soube-se que eles não são seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um envoltório, que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível, no estado normal. Mas que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, ficando explicado desde então o fenômeno das aparições e do toque.
Então, Kardec aqui, ele traz para nós essa orientação, né, referente ao perispírito. Ele evocava pessoas que tinham acabado de falecer, de desencarnar, e através de como ele desencarnou, através de como ele chegava ali, das comunicações, verificava se ele estava feliz ou infeliz, se ele era ditoso ou se ele trazia algum tipo de sofrimento. E assim ele foi promovendo ali um relatório de vários desses diálogos que ele teve, de várias dessas evocações que aconteciam na sociedade parisiense. E a gente vai encontrar diversos relatos dessas evocações, dessas comunicações, que elas tiveram várias etapas, não se desenvolvia em uma única reunião. Muitas vezes esses espíritos eram chamados, convocados em diversas ocasiões, existia toda uma metodologia para que se fizesse. Nós vamos encontrar esses relatos nas revistas espíritas, nós vamos encontrar também na segunda parte do livro Céu e Inferno, e o método para conversar, para falar, para argumentar com os espíritos, nós vamos encontrar no Manual dos Evocadores, que é o livro dos médiuns. Com relação ao perispírito, a descoberta, né, a verificação desse corpo imaterial, desse corpo do espírito, ele foi fundamental para poder explicar diversos outros fatores. Porque na realidade, até o momento, acreditou-se em corpo e espírito, mas o espírito ele precisa de algo intermediário para que ele possa se manifestar na matéria. E esse algo intermediário é o perispírito. Então, a partir dessa compreensão, pôde-se explicar as aparições, pôde-se explicar aparições tangíveis, daquelas que a gente podia palpar, né, que a gente podia ali encostar. Então, foi através desse conhecimento que elucidou-se também as questões das comunicações, de como que poderia manter esse contato com esses seres invisíveis aos nossos olhos. Esse envoltório existe durante a vida do corpo, é o laço entre o espírito e a matéria. Quando o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, só se despoja do seu envoltório grosseiro, o corpo, conservando, porém, o perispírito, do mesmo modo como despimos as peças exteriores, né, as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores. E do mesmo modo como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical, conservando apenas o perisperma. Esse envoltório semimaterial do espírito é o agente dos diferentes fenômenos, por meio dos quais ele manifesta a sua presença. Então, eu acho que eu falei agora passado que é imaterial. Ele não é imaterial, ele é semimaterial, porque ele é constituído de um material, de uma matéria mais fluida, né? De uma matéria que ela não é perceptível aos nossos olhos, né? Exceto daqueles que têm ali faculdades mediúnicas ostensivas, que têm ali a capacidade de visão. Fora isso, ele é imperceptível aos nossos olhos, né? Ele é composto ali de uma matéria, ele é semimaterial, é como se fosse uma matéria mais fluídica, mais sutil. É uma matéria mais sutil, essa eu acho que é a palavra mais adequada nesse caso. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Então, não se imaginou todo esse sistema antes e foi testar para ver se dava certo. Na realidade, foram vendo os efeitos, foi observando, foi analisando, catalogando, foi dando a importância aos fatos, sabendo questionar, sabendo observar, tendo a paciência para que essas manifestações acontecessem, sabendo ali buscar as informações, né, evocando, tendo todo um preparo que a doutrina espírita ela foi codificada. Então, ela não é um sistema, igual Kardec fala aqui, ela não tinha um sistema pré-concebido. Através dos efeitos,
foi chegando a essa causa, que é a causa inteligente, né, que era o espírito se manifestando ali, era essa população de desencarnado, das quais nós temos essa possibilidade de trocar com eles experiência, de trocar com eles informações, para que possamos melhorar o nosso conhecimento referente ao que nos espera depois dessa experiência aqui na Terra. Então, hoje, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós aguardamos vocês na próxima semana para a gente poder compreender um pouco mais a respeito dos meios de comunicação. Essa foi uma leitura que é interessante que a gente busque outros recursos para complementar. Nós sugerimos aí a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa lá verificar como que Kardec chegou nessa questão, né, de quais foram os meios que ele buscou, como que é feito esse controle universal, como que ele utilizou ali da razão, do bom senso, da lógica, como que ele fez, né? E também a introdução do livro dos Espíritos. Muitos de nós, às vezes, pegamos uma obra para ler e não damos o valor necessário à parte introdutória, ao prefácio, e é essas partes que nos dá condição de interpretar o restante do estudo. Então, se ficamos aí com vontade de conhecer um pouco mais, com vontade de aprender um pouco mais, vamos usar neste momento essas duas fontes, introdução do Evangelho e introdução do Livro dos Espíritos. Mas todas as obras são bem-vindas, todo estudo é muito bom, né? A gente tem ali que dar continuidade à busca desse conhecimento da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.